com barulhos no fundo incomodando ali, mas é só dar para tá bom? Trocando ali, já fica tudo aqui. Deus abençoe o Júlio nesse período de louvor que nos fez com a bênção para a glória do Senhor Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos ou alegrai-vos. Vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade. Nós te agradecemos, Pai, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui o Senhor tem estado do nosso lado. Até aqui o Senhor tem sido nosso ajudador. Nós te agradecemos, Deus, porque em meio às nossas fraquezas o Senhor não nos deixa só. E quando te desejamos de todo o coração, o Senhor comparece, o Senhor vem, Pai. Que o Senhor encontre nessa noite corações sedentos. Que o Senhor encontre nessa noite corações desejosos. Que o Senhor encontre nessa noite corações, Pai, que verdadeiramente anseiem receber mais de Ti. Porque o Senhor não poderá nos dar mais do que aquilo que nós desejamos, Deus. E por isso eu clamo que nessa noite os corações se empenhem em desejar, se empenhem em querer, para que possamos receber aquilo que o Senhor reservou para nós nessa noite. Permanece conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Todos os assentos. Aleluia. Vamos falar um pouco da palavra de Deus. Aleluia. Queridos, quero falar um pouco hoje a respeito de alegria. Alegrar-se no Senhor. Esse é um tema que deveria fazer parte do nosso dia a dia, deveria fazer parte da nossa rotina cristã, mas que infelizmente ele tem fugido do nosso cotidiano por causa de uma mentalidade distorcida de que o verdadeiro cristão, que o cristão sincero, é aquele que vive debaixo de lágrimas, é aquele que vive debaixo do sofrimento, é aquele que não alcança nada, é aquele que tem sempre uma causa para pedir oração. E a gente foi criando esse tipo de cristão na nossa mentalidade ao longo de décadas, em que o cristão verdadeiro ele precisava originalmente ser triste. O cristão verdadeiro ele precisava originalmente não ter motivos para sorrir, ou mesmo que tivesse, ele deveria ficar se controlando e sempre se contendo, porque um crente de verdade não anda por aí com os dentes abertos. A gente traz o ímpio para a igreja sobre a informação de que Jesus vai curar ele das tristezas, vai curar ele dos sofrimentos, que Jesus vai dar alegria para ele, vai dar paz para ele. E quando as pessoas chegam na igreja, a primeira decisão que a gente toma é de pegar essa pessoa e trancar em uma caixa religiosa, em que somos condicionados a viver uma vida de seriedade extrema. E a gente precisa ter esse cuidado, porque na nossa religiosidade a gente acha que isso é ser sério. Onde a gente está sempre dizendo, não, está tudo bem, está tudo certo, você vai dar parte do Senhor para o irmão, e ele chega e empossa a voz da paz do Senhor Jesus, porque ele é um semideus na terra, é um mini-deus andando pela terra, e ele sempre tem que expressar uma seriedade fora de sério, e a gente tenta fazer alguma brincadeira, e diz, não, mas não pode, porque a gente é crente, e isso, irmãos, existem limites, que o próprio Espírito, ele vai nos dar discernimento no nosso coração. Existem limites para brincadeiras, que o próprio Espírito, ele vai nos dar discernimento, de modo que você vai saber, dentro da unção que Deus quer na tua vida, da presença do Espírito Santo, quando você passa desse limite. Quando a brincadeira ela parte para a ofensa, quando ela parte para a mentira, quando ela parte para conteúdos inadequados, quando ela parte para conteúdos que você sabe que não cabe a você como cristão. O Espírito vai te conduzir nesses limites para te dizer, ei, chegou o teu limite, daquele dia que não é para você.
também não volta com harpa, e não dá para tocar música agitada com harpa, tem que ser uma música lenta, serena, sacra. O que eu estou te dizendo é que a Bíblia está repleta dos dois tipos de louvores. Mas uma característica estava presente tanto na música com harpa, quanto na música com os tambores, era a alegria do Senhor. Tanto para a música sacra e calma, quanto para aquela outra que era agitada, a alegria do Senhor era uma exigência de Deus, dos reis, dos juízes, dos sacerdotes, dizendo: entre diante de Deus com alegria. E aí a gente está aqui, enquanto a gente está cantando aqui, uma coisa, peço ao Senhor, como cantamos hoje aqui, não, tá tudo certo, é de crente. Aí de repente vem outra, começa a cantar: por isso pula. Não, essa já vai do céu. Porque a gente começa a cravar ritmo. Já tem aquela outra igreja que diz: não, ritmo de Deus é só os agitados, de preferência forró. Forró é de Jesus, o rock é do diabo, o pagode é do diabo, mas se for forró é de Jesus. Eu fico imaginando onde é na Bíblia que foi consagrado o forró. Porque o forró tem a mesma origem de todo e qualquer outro ritmo. Se eu posso tocar forró, então eu posso tocar os outros ritmos. Porque vem tudo no mesmo lugar. A gente vai criando, queridos, e consagrando coisas. A palavra religião, ela tem duas bases. A principal e mais importante dela é religar, que tem um sentido de religação de um homem com Deus. Essa era a verdadeira religião que a gente deveria servir. Mas existe uma outra base, uma outra etimologia da palavra religião, que é a palavra religio. E o que é religio? Religio é consagração de coisas. Eu começo a consagrar um instrumento, eu começo a consagrar ritmo, eu começo a consagrar uma série de coisas. Há uma história verídica de um jovem americano crescido na igreja, filho de pastores, que com 15 para 16 anos de idade aprende a tocar violão há muitos anos atrás. E ele começa a ir para a igreja. Quando tinha oportunidade, ele pegava o microfone, pegava seu violão e ele começava a cantar músicas ao som de violão. E naquela época a igreja só tinha um órgão, o resto era do diabo. A igreja se une, apoiada por um pai que não entendeu que o maior ministério dele não era a igreja, era a família. Excluiu aquele jovem e jogou ele para fora. Você pode estar dizendo: é só mais um. Não, não é só mais um. O nome desse jovem era Elvis Presley. Morreu como o rei do rock, perdido, influenciando uma geração aí para drogas, aí para uma série de coisas perdidas, porque um dia uma igreja colocou ele para fora porque queria tocar violão. Não é de Deus, porque o violão é do diabo. Há poucos anos atrás, 15, 20 anos atrás, estávamos decidindo se a bateria já tinha sido aceita no céu. Porque até então ela também era do diabo. Eu lembro quando foi incluída a guitarra na igreja. Aí foi tratando assim: não, deixa entrar, mas não bota o tal no pedal, porque ele tem distorção e os meninos vão querer fazer rock. E o rock é do diabo. E a gente vai consagrando uma coisa e tirando outra. Por quê? Porque a gente entende que não, de Deus para ser de Deus tem que ser isso aqui, ó. Só serenidade, só calma. Mas o mesmo Senhor que age na brisa, o mesmo Senhor às vezes age no terremoto. Nós não podemos padronizar a ação de Deus, queridos. Nós não podemos pegar Deus e colocar em uma caixa. Deus não cabe na nossa caixa religiosa de que tem que ser desse jeito, tem que ser daquele outro culto, tem que ser assim, o culto tem que ser assado. Não, o verdadeiro culto é voluntário. É aquele que eu chego na igreja, eu dou o meu melhor para Deus naquele dia. Eu dou o meu melhor para o Senhor naquela noite. Quando a gente vai para 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. Está aí comigo aí, Pedro. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16. O salmista está selecionando, Davi está selecionando aqueles homens que iriam com ele buscar a arca. E ele chama os chefes dos levitas, os chefes dos músicos. E fala assim: nós vamos falar os músicos que vai com a gente para buscar a arca. 1 Crônicas 15, 16, isso. E disse Davi ao chefe dos levitas que constituíssem seus irmãos cantores, que com instrumentos musicais, com alaúdes, com harpas, com símbolos, se fizessem ouvir. Aí a ordem de Davi no final: levantando a voz com... Davi diz: olha,
vocês quiserem, só dê uma ordem a eles, é para vir cantando com alegria. Eu não quero ninguém triste no meio do caminho. Avise a eles que é para vir cantando com alegria. Eu não quero ninguém triste no meio do caminho. Eu era aqueles cantores que cantam com canto de calçada. Eu brinco aqui às vezes com os meninos da banda, falo sobre canto de calçada. Que canto de calçada é aquele que você quer cantar, mas você não pode explodir, porque senão as pessoas vão achar que você é doido. Então você sai aqui, ó. Você vai cantando para dentro. Porque você não vai sair no meio da calçada com o vozeirão lá. Não, igual todo mundo começa a orar. Então a gente canta para dentro. O problema é que a gente chega na igreja, a Bíblia fala assim, não traz diante dele com um júbilo. E o que é júbilo? O júbilo é grito. O Salmo está cheio dessas ordens, jubile diante do Senhor, entre diante dele com júbilo. Aí a gente chega na igreja e a gente canta o canto de calçada. E a gente está aqui ouvindo os louvores cantando, e a gente baixa a guarda para dizer, uma coisa pessoal, Senhor. E a igreja fica aquele silêncio, que parece que a gente está num funeral, onde tem que respeitar o parente do defunto. Porque qualquer barulho que se fizer desrespeito às pessoas enlutadas, meu irmão, nós estamos na casa de Deus, e onde o Senhor está tem que ter alegria, tem que ter cântico, tem que ter júbilo. Você entende agora que não é o ritmo, pode ser a música mais lenta do mundo, mas você pode soltar a sua voz e cantar ela com a maior alegria que você conseguir, e você vai entoar esse louvor e Deus comparecerá no culto. Deus vai se apresentar à medida que eu me entrego a Ele. Aí em Crônicas, aqui 1 Crônicas 16, versículos 26 e 27, a Bíblia vai dizer que há alegria na casa de Deus, há alegria na sala do trono, há alegria no céu. E se nós estamos debaixo do ambiente do céu, nós precisamos de ver alegria. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus, louvor e majestade há diante dele. Fosse alegria no seu lugar, fala do trono dele, onde ele está. Sim, lá tem força, lá tem alegria, irmão. Se você representa o céu, se você vive a atmosfera do céu, então em nome de Jesus, primeiro, exponha força, tenha força para adorar. Segundo, cante alegremente diante de Deus. Apresente uma alegria ao Senhor. Salmos 16, verso 11. Aleluias. Salmos 16, 11 diz assim, far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegrias, e na tua mão direita há delícias perpetuamente. Na presença de Deus há fartura de alegrias. Então por que a gente chega para o culto e a gente fica num clima de memória? Por que a gente chega no culto e a gente fica num clima que a gente está aqui morrendo, parecendo que, sei lá, que alguma coisa aconteceu, meu irmão, se solta. Aqui não é lugar para você orar cochichando. A Bíblia manda você orar seus segredos no teu quarto, de porta fechada, que é o lugar de você clamar, onde você entra e clama pela presença de Deus. E pela presença de Deus a gente não clama cochichando, a gente levanta a voz em oração. Ah, pastor, mas eu tenho um monte de pedido para fazer, tenho coisas particulares. Sim, Mateus 5, entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vê em secreto vai te honrar publicamente. Mas quando você entrar na casa do Senhor, meu irmão, comece a clamar pela unção, comece a clamar pela presença, comece a clamar por Ele, diante dele não tem clima de trabalho, diante dele a gente levanta a voz, a gente alça a voz e glorifica o seu nome. Mas a gente está tentando fazer na igreja o que era para a gente fazer em casa. Por quê? Porque em casa a gente não faz. Porque a gente entra numa campanha de oração como é que nós estamos, e metade da igreja não está participando. Mas eu chego na igreja, eu quero orar minhas particularidades, porque eu não tenho um secreto com Deus. Aqui é lugar de clamor, aqui é lugar de pedir pela presença, aqui não é lugar de acender o braseiro, aqui é lugar de você trazer a brasa para acender o incensário. E quando o incensário é aceso, a glória se manifesta, e Deus responde o que foi pedido lá no altar particular do sacrifício. Aqui é onde você traz a brasa que você trouxe de casa. Quando a gente pede para descrever a Deus, sem vender ele pequeno, ele pediu para desenhar Jesus. Naturalmente ele desenha Jesus de Leonardo
Espírito Santo, ele desce numa pomba. Ficou impregnado na nossa cabeça por causa do batismo de Jesus, esquecemos que ele é Espírito e pode assumir a forma que quiser. Mas ficou na nossa cabeça que o Espírito é um pombo. Mas se peça para desenhar o Pai, ou alguém desenha um sol na cara que a gente não consegue ver, ou a gente desenha um velho, ranzinza, um cego na mão, sentado no trono, cara de mal. E a gente descreve um cenário em que diariamente, toda vez que a gente pega, o pai levanta e fica dizendo: eu vou matar ele, eu vou matar, e o filho vem, se apresenta e mostra as marcas. Pai, quantas vezes a gente já ouviu esse negócio? Se asneira, irmão. Quando a gente vai para João 3,16, fala assim: porque o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, amor ao Pai. Porque Jesus disse que eu e o Pai somos um, porque eles têm a mesma natureza. Não há divergência de opinião entre o Filho e o Pai. Quem o Pai perdoa, o Filho perdoa. Quem o Pai acusa, o Filho acusa. Então, se Jesus é amor, isso está impregnado automaticamente. O Pai é amor. O Espírito é amor. Mas a gente aprendeu que Deus é um Deus ranzinza, que Deus é um Deus com raiva da humanidade. Isso vem dos paganismos antigos, que as pessoas faziam sacrifício sempre para acalmar a ira da divindade que queria destruir a terra. Olha o que o salmista vai dizer em Salmos 2, verso 4. Ele está profetizando a vida do Messias lá no futuro, guerra do Armagedon, quando o Senhor destruirá as nações. Salmos 2, verso 4. Olha como ele descreve essa guerra. Aquele que habita no céu se irá, o Senhor zombará dele. Se você pegar o contexto de Salmos 2, ele está falando das nações, dos governantes que ficam se levantam contra Deus. Aí ele vai descrever uma guerra, um cenário de guerra, que fala assim: só tem ira, só tem ódio, só tem raiva. Como é que Jesus desce para a guerra? Ele vai descer rindo e zombando das nações que acham que podem pelejar com ele, mas não tem a menor chance. Olha para a Bíblia, você vai ver o senso de humor de Deus explícito lá. Jesus chega com o cego e diz: o que tu quer que eu faça? Sabe, o pastor Paulo Duarte brinca e fala assim: cidade vai pedir um cão guia. O que é que o cego quer? Mas vai pedir para andar? Não, ele quer ver. Jesus ele vai fazer uma série de coisas. Ele vai fazer sempre trocadilhos em suas mensagens. Sim, Jesus tem um senso de humor fantástico. Isso está em toda a Bíblia. Porque na presença de Deus, nós lemos aqui atrás que há fartura de alegrias. A fartura de alegria. Aí nós falamos aqui sobre tributar força. Salmos 1 Crônicas 16, 27. Fala que diante dele tem força e alegria. Agora vamos para 1 Crônicas 16 também, só que a gente vai pegar o versículo 28. Depois de falar que diante de Deus tem força e alegria, o escritor ele vem agora e dá uma ordem para quem entra diante de Deus. 1 Crônicas 16, 28. Ele fala assim: tributai ao Senhor famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Você precisa empenhar força na sua adoração. Você entende quando eu falo do canto de calçado? Porque no canto de calçado a gente não empenha força. No canto de calçado a gente põe o mínimo de esforço possível, porque o alvo é não chamar atenção. Mas quando a gente se apresenta diante de Deus, a gente precisa tributar glória e força. A gente precisa entrar diante dele e falar: Deus não é surdo, sim, que bom. É sinal que ele vai nos ouvir. Ele não é surdo, mas ele também não vai ranzinza. Eu estou na fase, eu estou com 32, eu falei com isso, eu estou ficando velho. Eu estou naquela fase que qualquer barulho me incomoda. Eu tenho 3 crianças que amam gritar. A Deise, a diversão dela é gritar, especialmente depois da meia-noite. Ela não chora, ela grita. É aquela fase que pouca coisa entra lá dentro, dá um nó no cérebro, parece que tenta puxar o cérebro pelo ouvido. Mas Deus não é como eu, graças a Deus. Ele não se incomoda com alguém que levanta a sua voz para adorá-lo com toda a sua força. Ele espera isso de nós. Ele espera isso de nós. Olha o que diz o Salmo 59, 16. Salmo 59, 16. Olha como o salmista descreve a própria adoração diante de Deus. A forma como ele adorava. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Porquanto
bora agitar o negócio. Aí a gente faz, dá aquela batida de quero subir que a gente estava cantando antes lá. Só domingo. Pula esse babado. Aí a gente começa a vai. Quero subir aonde? Olha só, olha só. Por que você não bateu assim na festa? É porque ele está pregando hoje? Eu não bateu assim antes. Porque no normal sabe o que a gente faz? Vai de novo. Quero subir. Vai dar assim, ó. É uma sim, uma não, meu irmão. A gente economiza uma palma. A gente põe essa pulo, 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 parece que a gente tem medo de cansar. A gente tem medo de, sei lá, no meio da música, vai dar câmera no braço. Aí agora, porque a gente está pregando, também que todo mundo entrou? Porque a gente não fez isso na festa. Cantamos assim no 2 dias e todo mundo batendo meia palma. Tocamos ontem pelo campo, tinha 20 pessoas aqui batendo meia palma. Tá no vídeo, tá tudo gravado. Os 3 vídeos que vacilam, pode botar aqui. A gente prova. A gente bate meia palma. Os guerreiros se preparam para... Aqui, às vezes quando a gente vai cantar alguma música agitada aqui na igreja, enquanto os meninos procuram a nota, se eu tiver na bateria, eu tento já começar a bateria, porque eu sei que se deixar os irmãos começarem a bater palma antes, já era, você não acelera mais. Não tem músico que consiga acelerar, não é assim que funciona? Porque os irmãos dão um jeito de dar as palmas, enquanto o pessoal da guitarra e do teclado está procurando a nota, desacelerar ao máximo a música para o baterista não entrar e agitar. É para ver se ele não entra e bota a gente para bater palma. E se tentar agitar, eu já vi cantar aqui, celebrar com júbilo ao Senhor. Vamos aqui, ó. Todos moradores. É minha palma, a gente sempre economiza uma. A gente sempre está dando jeito. Aí a Bíblia vai dizer o quê? Tributai força ao Senhor. Não foi isso que a gente leu aqui em Crônicas? Tributai glória e força. Crônicas 16, 28. Tributai glória e força, meu irmão, você tem que entregar a tua força. Vai na internet e veja um vídeo de um judeu orando na frente do muro de lamentações. Um pedaço do templo anterior que está lá no lugar até hoje. Eles oram lá diante do muro. E você chega lá e eles estão assim, ó, diante do muro fica desse jeito, ó. Você fica 2 horas, ele fica assim. O judeu ele não ora de improviso, ele não se arrisca. Ele escreve a oração, isso aí é da cultura deles. Eles entendem que eles querem fazer o melhor deles para Deus. É cultural. Isso para a gente não funciona, mas é cultural para eles. E eles chegam lá e eles ficam lendo o livro e fazendo assim. E quando você pergunta para um judeu, por que você fez isso? Ele diz assim, porque o meu corpo precisa orar junto com a minha voz. A minha voz está orando, mas o meu corpo precisa apresentar algum tipo de adoração a Deus. Então ele fica se movimentando. Ele diz, eu não posso ficar diante de Deus parado. Eu não posso ficar diante de Deus parado. Eu tenho que apresentar uma coisa a Deus também. Obrigado. Vou voltar para cá. Acho que no próximo curso eles vão acompanhar a gente, pastor. E eles entendem isso, que eles precisam apresentar alguma coisa a Deus com o corpo também. Mas a gente chega na igreja, queridos, quantas vezes eu tenho falado sobre isso aqui? A gente fala de ficar em pé, fica 2, 3 sentados. A gente tem dificuldade de dar glória a Deus, a gente tem dificuldade de dar aleluia, a gente tem dificuldade de bater palma. A gente canta o hino dizendo, as minhas mãos eu quero levantar. Os irmãos cantam mesmo de braços cruzados. Os irmãos estão de braços cruzados, braços cruzados. Não, estou falando do hino, gente, fica calmo. Não é agora. A gente canta aqui, as minhas mãos eu quero, não quero. Essa semana teve um hino, eu deveria ter anotado, não sabia o que eu ia pregar no domingo. Teve um hino que a gente cantou aqui, que era bem pertinente, uma frase sobre isso, sobre levantar a mão, dar o coração. Não lembro qual foi o hino que foi cantado aqui essa semana. Eu fiquei observando, meu Deus, meus irmãos, você não vai fazer o que está cantando. Eles estão cantando, mas eles não fazem. O corpo não expressa, o corpo não adora junto. Porque a gente aprendeu a ficar diante de Deus todo certinho, com o que a gente tem medo. A gente tem medo de fazer alguma coisa e Deus será mandar um raio para cima da gente. Porque na igreja é aquele lugar que a gente fica todo mundo se olhando, eu vou desligar aqui. Os caras estão mais sossegados, não ali estão tudo. Aí quem quiser passa de um lado ou para o outro, conforme você deseja. A gente aprendeu que diante de Deus a gente
estátua. Esses dias atrás eu estava assistindo, tem alguns meses, eu fui ver um culto pela internet. Esses dias que não está tendo escola bíblica, sempre muito de manhã, eu procuro um culto aleatório e assisto pela cidade. E aí tinha um culto de uma igreja, não vou dar o nome. E aí estava lá o pastor, na tribuna assim, de madeira, parecia até a Câmara dos Deputados, ficava lá no campo. E ele dizia assim: agora nós vamos ofertar o som do musical de cordas com o maestro não sei quem. O cara pegou o violão e fez o solo de mim, enquanto as pessoas ofertavam. Agora nós ouviremos uma música lírica de barítono ao som da cantora não sei quem, com o pianista não sei quem, o piano, uma verona que eles cantavam com aquelas vozes de coral, de soprano, bem jotinho. Aí quando eu achei que não podia piorar, quando acabou o som do barítono lá na soprano, o pastor pegou o microfone e disse 10h35. Eu fiquei esperando aquele instante, já agora chega de Jovem Pan, jornal de Jovem Pan que passa no YouTube, a rádio que virou TV que eles falam, que aí eu falo assim, 10h35, vai do lado e fala, repita. Eu fiquei esperando o branco dizer repita. Eu falei, meu Deus, vai falar, alguém vai dizer repita, vai dizer não, 10h35. Ele disse, agora é o momento que nós vamos ouvir a palavra. Nesse momento surgiu alguém já lá atrás, da outra tribuna, que era o que ia pregar. E ele começou a puxar um monte de folha espalhado na tribuna para ele ler aquele negócio. E eu ainda assisti uns 25 minutos ao todo. Eu falei, não dá. Morreu. Acabou, o louvor está lindo, está perfeito, está isso, está aquilo outro, mas o Senhor não está na casa. Porque onde o Senhor está, a alegria, queridos. Na presença dele, a fartura de alegrias. Salmo 100, versos 1 e 2, de celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Entrai diante dele com canto. Entrai diante dele com louvor. Entrai diante dele com uma palavra de alegria. Salmos 32, verso 11. Alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos vós os justos. Cantai alegremente, vós todos que sois retos de coração. Cantai alegremente e pregue força diante de Deus. O seu corpo precisa expressar alguma coisa enquanto você adora. O seu corpo precisa refletir o seu coração, porque essa é a maneira que você tem de colocar para fora, meu irmão. Essa é a maneira que você tem, porque que a gente glorifica durante a palavra, porque é a maneira que eu tenho de jogar para fora aquilo que acabei de receber, não no sentido de desperdício, mas no sentido de mostrar que eu fui impactado pela palavra, que eu fui impactado pelo louvor, pela presença de Deus que agora na casa. A gente precisa refletir essa alegria no Senhor. Olha o que diz Neemias, capítulo 8, versículos 9 e 10. Eu já vou finalizar. Neemias 8, 9 e 10 são um dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. E Neemias, que era governador, e o sacerdote e os escribas, os levitas, que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Esdras começa a ler a palavra, o povo se dá conta do quanto estava errado, eles começam a chorar e chorar e chorar. Versículo 10: e disse-lhe mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras
diz, eu não mereço nada, eu não sou nada, eu não vou ganhar nada, eu não sou isso. Neemias está dizendo, não, isso entristece Deus. Deus quer que você se apresente diante dele forte, com força, porque isso vai alegrar o coração dele. Deus quer que você se apresente diante dele com toda a sua força, porque isso alegra o coração de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 28, versículos 46, 47 e 48. E serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Deuteronômio 28, 47. Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Olha lá o que Moisés está escrevendo, dizendo, se vocês não serviram o Senhor com alegria, assim vocês vão servir aos inimigos, que o Senhor enviará contra ti com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo. Aí vai só piorando a situação. Moisés começa a dizer, se vocês não serviram ao Senhor com alegria, ou porque não serviram com alegria, o Senhor vai deixar vocês servir os inimigos. Porque quem gosta de servo triste, irmão, é senhor de escravo. Senhor de escravo não quer ver servo alegre. E com os senhores de escravos, os senhores feudais, quando eles viam os escravos muito alegres, eles se preocupavam porque tinha medo deles estarem esperançosos de fugir. Eles estavam lá muito alegres, na lavoura, cantando, e ele começava a dizer, esses escravos estão muito alegres hoje. Eles estão com algum plano na cabeça. Tem alguma coisa acontecendo, bora prender os líderes, bora machucar alguns, que é para eles entenderem que a gente ainda manda. Não, Deus não é senhor de escravos, Ele é senhor de amigos, de filhos. E o pai não quer ver o filho triste, o pai tem alegria quando você chega alegre diante dele. Aí vocês falam, quando vocês estão servindo a Deus com tristeza, o Senhor vai pegar vocês e entregar para o inimigo. Porque quem gosta de servo triste é inimigo. Deus não, Deus gosta de servos felizes. Deus gosta de servos alegres. Deus gosta de servos que chegam diante dele com força. Aí o texto que a gente leu em Filipenses 4,4, alegrai-vos do Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Mas Paulo ele vai fechar, e eu vou dar o último texto hoje, 2 Coríntios 13, 11. 2 Coríntios 13, 11. Ele vai dizer assim, quanto mais, irmãos, alegrai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede do mesmo parecer, vivem em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. O que Paulo está falando? Ele está dizendo, eu sei que vocês têm aflições, eu sei que vocês passam por lutas, eu sei que vocês passam por dificuldades, eu sei que vocês têm uma série de coisas para chorar, uma série de motivações para estarem tristes. Mas ele vai dizer, quanto mais, quanto é tudo isso, alegrai-vos, seja perfeito, seja consolado, seja no parecer, vive em paz, porque é um Deus de amor que está cuidando de você. Por que eu vou estar sorrindo, pastor? Se a situação é para me fazer chorar, porque tem um Deus de amor cuidando de você. Tem um Deus de amor e paz que vai cuidar de você em meio a todas as adversidades. Tem um Deus de amor e paz que vai cuidar de você no meio de todas as dificuldades. Não estrague o teu senso de humor em nome de uma religiosidade, porque isso não tem proveito algum. Colossenses capítulo 2, versículo 24 vai dizer que essas coisas para nada aproveitam, senão simplesmente para satisfazer o ego daquele que acha que está se santificando diante de Deus. Não é querer de Deus ter uma igreja ranzinza, se eu sirvo a Deus com tristeza de coração, Ele vai me entregar para servir o inimigo. Paulo vai escrever dizendo, quando ofertarmos, oferte com alegria, porque Deus só ama quem dá com alegria. Quando a gente vai para Crônicas, para os dias de Ezequias, a gente vai ver o povo ofertando com tanta alegria. E quanto mais ofertas eram arrecadadas, a Bíblia diz que as pessoas ficavam alegres e regozijantes por ver que não só eles, mas que outros também estavam felizes em ofertar. Até uma oferta de dinheiro, Deus espera que eu faça isso com alegria. A gente não tem a cultura da África, que os irmãos vêm dançando e rebolando para poder ofertar cá na casa pilares. Pega os vídeos dos irmãos na África, eles vão ofertar lá na frente, às vezes eles cantam camalhota, salto tornado dentro da igreja. É cultural deles, não é o nosso. Mas oferte com alegria, louve com alegria, venha para a igreja com alegria, ore com alegria, ou escuta a palavra com alegria. Precisamos nos apresentar diante de Deus com alegria. Chegamos à cultura do ranzinza de que crente verdadeiro é crente chato, irmão. E se alguém brinca diante de junto dele, não, olha, disse, está repreendido, não é porque eu sou crente, não, se alguém passa nos limites, você tem que saber, o Espírito de Deus vai tirar discernimento das brincadeiras que você não pode entrar.
O Espírito de Deus vai te dar discernimento das brincadeiras que você não pode fazer. O Espírito de Deus vai te dar discernimento quando você entra numa roda de piada que não é para você. O Espírito de Deus vai acusar isso lá dentro. Sim, só esteja sensível ao Senhor. Mas não se transforme num chato e acuse o Evangelho por causa disso. Não seja aquela pessoa que se tornou insuportável para a família e acusa o Evangelho por causa disso. Eu não converso com mais ninguém na casa porque agora é santo demais. Não, isso aí não mostra santidade, isso mostra hipocrisia. Seja amigo dos teus amigos, dos teus familiares, dos teus vizinhos. Mostre felicidade, mostre alegria. Nós moramos em Vitória, junto das duas maiores bocas de fundo do bairro. Tinha de pau e de rico, um do lado da outra. Era para um e para o lado da outra. Puxa de 3 e tinha a outra de 5. Lugares perigosíssimos, que depois não escurecia até hoje, quando a gente vai lá onde está a nossa igreja. Se passar das 10, o pastor tem que vir na entrada do bairro para guiar a gente até a igreja. Porque o carro dele é conhecido, nosso não. Mas quando a gente passava, todo dia a gente dava boa noite, dava um sorriso, um boa tarde, um bom dia. Muitas vezes aqueles traficantes chapadão na cabeça, eles diziam assim: ainda vai ficar para quem já avisar a meninada toda aí, se mexer com você, nós queimamos no poste. Meu pai dizia: que é isso, irmão, não estou fazendo nada disso não. E um dia meu pai ganhando, e aí mexeram lá no fundo da igreja lá, e a gente morava do lado, a gente está ouvindo aquela barulhada lá no fundo, a gente desesperado, quando esse não começa a bater no portão, quando a gente chega lá, quem é? Que comandava a região toda, com uma barra do fuzil lá. Deixa pra igreja, mano. Agora nos pegou. Ele falou assim: qual é o obreiro que mora mais próximo? Tinha um obreiro que morava em frente. Ele falou: bora ali. Ele falou: vou lá chamar, porque depois vão dizer que eu mexi na igreja. E acordou o pobre obreiro. Meu irmão entrou tremendo judeu. Ele cutucou lá, e ela achou nada, graças a Deus, que eu queria entrar pela porta do fundo da igreja, conseguiu pular o muro e foi-se embora. Ele voltou, devolveu a chave e disse: eu avisei que se eu encontrasse, eu ia queimar no poste na porta da igreja. A gente dizia: pelo amor de Deus, não faz isso, não por causa de uma coisa na igreja. Mas por que eles faziam aquilo? Mesmo que a gente dissesse: não faz, graças a Deus ninguém nunca roubou a igreja, não precisava queimar ninguém. Mas porque enquanto um monte de gente passava de cara fechada, eles assaltavam pessoas que vinham de igreja. Todas as vezes que a gente passava, eles diziam: boa noite, Jesus te ama. Boa tarde, Jesus te ama. Bom dia, Jesus te ama. Não tínhamos amizade nenhuma com eles, mas eles foram criando uma consideração de lá para cá, porque éramos os únicos que passavam e davam um bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão. Pode estar no pior, na pior situação. Não negue um bom dia, não negue um sorriso, porque o que você carrega é justamente a paz que essa pessoa precisa. Transborda a alegria. Na presença de Deus, a fartura, e onde há fartura tem como compartilhar. Transborda a alegria. Daqueles uns morreram, outros aceitaram Jesus. Outros, como o filho do próprio pastor José Irlã, que chegou a comandar todo o bairro, hoje é um obreiro da Igreja Pentecostal da Glória. Porque quando todo mundo desprezava, alguém passava a dizer: bom dia, Jesus te ama. Não se torne um ranzinza em nome de Deus, mas transborde felicidade. Amém. Eu quero orar pela tua vida para finalizar. Aleluia. Aleluia. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Deus, por esse dia. Nos ensina a apresentar um culto correto em tua presença. Nos ensina a apresentar um culto alegre diante de Ti, Pai. Nos ensina a apresentarmos um culto, Deus, que realmente vale a pena, Pai. Que o Senhor queira receber, Pai. A gente não se enquadra naquele texto de Isaías que diz que os cultos e os louvores estavam incomodando o Senhor, Pai. Que a gente não entre diante de tuas portas, Deus, ou por tuas portas, com o coração, ó Deus, trancado. Que ainda que o nosso coração esteja entristecido por coisas do dia a dia, mas que a gente entre de coração aberto para ter a vida restaurada por Ti, para ter o coração mudado por Ti. E muitas dessas coisas acontecerão durante a nossa própria adoração, Pai. Ajuda-nos a viver a Tua alegria.
Porque o Senhor se alegra na nossa força. O Senhor se alegra enquanto estamos fortes. Seja conosco, Pai, glorifique o teu nome com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos já na reta final do mês. 10 dias. E a gente vai programar aí para a gente fazer a virada. Amém? Todos os cuidados que a gente vai programar para fazer. Depois minha esposa passa para vocês lá no grupo. Aqui. Por pessoa. Amém. Está pedindo a colaboração de R$10 por pessoa para a gente fazer. Desculpa. O resto está outro, moço. Amém? Para a gente poder fazer um jantar com vocês. Segura aí, pai. Se jogou para trás, esqueceu que não tinha nada atrás. Tá bom? Então depois colabora. Tenta trazer até o máximo domingo que vem, porque se eu não me engano já é na terça-feira. Bora aí, terça ou quinta. Quarta-feira. Quinta-feira. Pronto. Tá bom? Então tenta trazer até domingo a tua colaboração. E não fica de fora dessa virada de ano. De hoje a 15, que acho que já vai ser dia 2, a gente faz nossa festa das primícias, que a gente faz todos os anos aqui. Ou então já se prepara para as duas programações. Culto das primícias no primeiro domingo do ano e a virada de ano com ceia. Essa é a maioria dos irmãos. Quando estarem aqui, a gente faz a ceia, senão a gente deixa para o domingo na virada de ano, na quinta-feira. Amém? Vamos agradecer a Deus. Ore para a irmã Devânia. Ela já está com a família dela, está em casa, mas ainda não está falando, apesar de já estar lúcida, já está interagindo, mas ainda não está conseguindo falar. Esteja orando pela vida dela também, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, nós te louvamos, obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra, Deus. Abençoa a nossa semana, que seja repleta de bênçãos, de paz na tua presença, seja com o teu povo. Nós clamamos, ó Deus, para as tuas misericórdias, pela tua paz, a tua alegria em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Com o amor de Deus, graça do Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Amém. Paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.